E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Roda 10, exatamente às 3h04 da tarde desse dia tão especial, dia 6 de abril de 2022. Hoje recebendo aqui Giovanni Teles pra gente conversar bastante sobre neurociência, PNL, que é a programação neurolinguística. Vamos entender um pouco sobre tudo isso. Mas pra conversar com você hoje, temos aqui João Lucas. E aí, pessoal, boa tarde. Eu aqui, Amando Capalbo e Pedro Linhares. Boa tarde. Boa tarde, primeiramente, Giovanni. O que é neurociência? Muito bem, muito boa tarde. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. E a neurociência é a ciência que estuda toda essa parte do cérebro, né? Da parte neurológica, né? Como é que isso acontece, como é a resposta automática, como que o cérebro cria esses mecanismos, né? Os traumas, os medos e todas essas respostas, né? Que acontecem na mente humana, né? E a neurociência, hoje, basicamente, é uma perna da programação neurolinguística, né? É uma perna ali da PNL. O que é a PNL, no caso? A PNL, ela tem várias definições, né? Ela surgiu ali na década de 70, através de um matemático, programador de computadores na época. E ele teve uma curiosidade de querer entender como que as pessoas faziam o que elas faziam. Ou seja, curiosidade, né? Se a gente pegar os gênios hoje da humanidade, eles são curiosos. E ele ficou curioso, cara, por que duas pessoas, às vezes fazendo a mesma coisa, uma consegue e outra não? Qual é a diferença, né? Será que existe um preconceito cósmico? Será que você vai dar certo ou você não vai dar certo, né? E ele ficou muito pensativo sobre isso. E aí, como ele já era matemático e um cara muito de exatas, eu vou estudar humanas. E aí ele entrou na faculdade, Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, e ele resolveu estudar comportamento humano. Só que ainda na sua própria curiosidade, né, sem nem estar formado, ele criou um grupo de estudos na faculdade. Na época não era PNL, na época chamava Meta. Que era um Meta. Igual o Facebook. E esse grupo de estudo Meta na faculdade era um grupo de estudo de observação. E aí eles começaram a observar os terapeutas da época. Tipo, depois chegou em Milton Erickson, mas Virginia Satir, Gregory, que era um antropólogo. E eles queriam observar, né, o próprio Fritz Perls, pai da Gestalt terapia da época também. Ele queria entender como que aquele terapeuta fazia, quando a pessoa chegava mal e saía bem. Como que você faz isso? Só que, ao longo do nosso bate-papo, vou falar uma coisa que é muito importante, que é os processos automatizados. Se a gente pegar a mente, eu gosto muito de fazer uma comparação da mente como sendo o celular. Por exemplo, o celular ele precisa de uma coisa muito básica, né? Muito básico. Que é o quê? Carregador. Uma energia, né? Ou seja, o cérebro, se eu pegar o cérebro, o celular é o cérebro, a parte física, né? Sim. O cérebro celular. Então o cérebro também precisa de energia. O cérebro precisa ele consome 20% da nossa energia no dia. Então, tudo que você produz de energia, o cérebro vai consumir 20%. E quando você fica em estado de alerta, nós vamos ficar aqui em estado de alerta. Eu espero que vocês não durmam, né? Nós vamos ficar aqui em estado de alerta 1 hora. Durante essa 1 hora, o nosso cérebro vai consumir mais energia. Porque eu tenho que pensar, eu tenho que responder, vocês vão pensar numa pergunta, então a gente está gastando mais energia. Então, vai chegar um momento que o cérebro vai pedir para desligar. Que é aquele momentozinho do cafezinho, né? Sim. Aquele momentozinho que você dá aquela relaxada, você fica aqui com o cafezinho, aí tá no mundo de Bob, né? Alguém fala, ei, o que foi e tal. Nesse momento é porque o cérebro, ele entra nesse mecanismo, é automático. Ele precisa desligar. Ou seja, ele percebe que está consumindo muita energia e desliga. Então, para entender, a galera de casa também entender esses mecanismos, então imagina o seguinte, cérebro, celular. O cérebro precisa de energia, o celular precisa de energia, o cérebro também precisa de energia. Esse é o ponto legal. Só que não basta só energia no celular. Precisa de outra coisa. Informação, Antes programação. Precisa de um sistema. Existe um sistema operacional no celular. Então, para ficar a galera de casa entender, quando eu estiver falando de mente, vamos entender o seguinte. Toda vez que eu falar de mente, eu estou falando de sistema operacional. Que quem é Samsung e Motorola vai ser Android e quem é Apple vai ser iOS. Então, toda vez que eu falo assim, mente, eu estou falando do sistema operacional do cérebro. Fechou? Mais fácil de entender, né? O que é a mente? O que as pessoas diziam? E às vezes a pessoa confunde mente com cérebro. Sim. Mente e cérebro é a mesma coisa? Não. Toda vez que eu falar o termo cérebro, É o físico. é parte física.
Toda vez que eu falar mente, sistema operacional. Só que também não basta só o sistema operacional. Precisa de outras coisas para começar a rodar. Os aplicativos. E aí é o ponto. O que acontece na nossa vida? Você vai Ao longo baixando. da nossa vida, vai baixando aplicativos que uns são bons e uns não são tão bons. São vírus. São vírus, né? E quem baixou esses aplicativos na gente? Logo no início, quando nós nascemos e tal. Os pais. Os pais. Os nossos pais vão instalando aplicativos na gente. E aí a pessoa, a criança, né? Ela não tem filtros e aí ela vai deixando passar esses aplicativos. E quando você se torna adulto, você percebe que muitos desses aplicativos não é legal. Então, quando a pessoa, por exemplo, tem medo, a pessoa tem bloqueio de falar em público, né? Antes nós estávamos batendo um papo aqui e falamos quais os cursos que eu tenho e tal. Um dos cursos que eu tenho é um de desinibição e oratória. Ou seja, às vezes, a maioria das pessoas, na verdade, né, tem medo de falar em público. E isso é um aplicativo que é baixado. Né? Eu estou usando esse termo, gente, de aplicativos, que é para fazer analogia e ficar mais fácil de entender. Porque às vezes neurociência, o hipotálamo do campo Putz, cara, é mais fácil usar uma linguagem que a galera entende, pô. Então, e a galera entende muito de quê? De celular. Então, é a boa referência. Então esses aplicativos que a galera vai baixando, nossos pais vão baixando ao longo da nossa vida, muitos deles não servem. Né? Como, por exemplo, colocar lá um mecanismo de medo de falar em público, por exemplo. É um aplicativo. Ah, Giovanni, e dá para desinstalar? Dá para tipo, fazer uma reprogramação, né? Não é como um computador, mas usando ainda essa analogia, é como se reprogramasse. Como funciona essa reprogramação? Imagine o seguinte, vamos pegar uma pessoa que ela tem... Vamos pegar o basicão, que aí talvez a galera de casa vai se identificar, que é ainda o medo de falar em público, né? Imagine o seguinte, o pai está lá no shopping, certo? Aí a criança ainda está toda espilicute, toda e tal, ela não está nem aí. Aí o pai está com vergonha, aí o que ele diz? Menino, se aquieta, tá todo mundo olhando. Nessa hora, a criança ela começa a observar que existem pessoas que nunca vão pagar um boleto dela, certo? E aí ela fala assim, ó, e se encolhe. E aí, nesse caso, o que acontece? Naquele momento, inconscientemente, o pai sem querer, não estou culpando os pais, né? Porque eles só dão o que eles têm, na verdade, né? Nossos pais só nos deram o que eles tinham. E naquele momento, ela começa a perceber que existem pessoas que vão ficar olhando para ela. Só que essas pessoas não estavam nem olhando. Quem estava com vergonha era o pai, né? Só que aí ele faz o quê? Para com isso, tá todo mundo olhando para você. Só que aí a criança começa a reparar e aí ela começa a entrar num processo de tem alguém me observando, tem alguém me julgando. Então ela ainda nesse processo de começar, ela baixou sem querer aquele aplicativo, né, de medo, né, onde, poxa, as pessoas vão falar de mim, as pessoas vão me julgar. E aí, naturalmente, ela baixou um aplicativo que ela nem queria baixar. Então é um exemplo assim, para vocês entenderem melhor desses aplicativos. E aí, como o Bendler, né, o pai da PNL, ele era programador de computador, então tem alguns termos que a gente usa da informática, até para dar essa representação, né? E aí o nome disso é imprint. Imprint, impressão, né? Sim. Imprimindo, né, no inglês. Um imprint. Como, por exemplo, a pessoa ela chega para mim e fala assim, Giovanni, eu tenho medo de voar de avião. Tenho medo de voar de avião. O que acontece? Existem dois casos, né? Existe aquela pessoa que eu digo assim, quando foi a última vez que você viajou de avião? E ela fala, foi uma vez que teve uma turbulência, aí as bagagens caíram, o pessoal ficou gritando. Beleza. Essa viagem de avião, provavelmente, desde a hora que ela sai de casa até a hora que ela chegou, desembarcou, né? Ou seja, ela subiu no avião, teve a turbulência e desceu, vamos supor que teve 6 horas. Só que dessas 6 horas, a mente dela foi tirando prints, tipo print de celular mesmo, né? Ela foi tirando os imprints dessas imagens. Então tem alguns imprints que é o que bloqueia ela de voar de avião. É a memória-chave, vamos dizer assim. Porque a experiência de viajar de avião foi longa. Só que aí ela pegou uns prints bem exatos. E esses imprints, alguns têm movimento, parece um GIF, né? E alguns imprints têm som. Como, por exemplo, a pessoa pode fechar os olhos e diz assim, quando você pensa em viajar de avião, o que vem na sua cabeça? Vai vir um imprint. As pessoas gritando, as malas caindo, alguém gritando que vai cair. Pronto. Ou seja, o cérebro foi lá e imprimiu assim, ó.
Isso é voz de avião. Pronto, acabou-se. Apesar que a viagem foi longa. E tem outro processo quando eu chego com a pessoa e falo assim, ah, beleza, tem medo de voz de avião? Quando foi a última vez que você viajou? Aí ela, não, mas eu nunca viajei. Putz. E aí, nesse contexto, ela também tira um imprint. Só que ela tira um imprint, o que a gente chama de associação. É quando ela entra numa cena. Sim. Ela está assistindo aquela reportagem da televisão, aí fala de um acidente de avião, e é como se ela entrasse na televisão. E ela se vê lá. Ela, na imaginação dela, se vê dentro da tela. Ou seja, ela criou uma associação, né, numa imagem que nem existe, nunca passou por isso. Mas existe uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para meus alunos, o que é realidade? Sim. O que é realidade? E uma boa definição de realidade é tudo aquilo que a minha mente acredita. Tudo aquilo que a minha mente acredita é real, pô. Não adianta. Sério? Se ele fala assim, mas isso não é real. Isso não é real, Pedro. Cara, mas é real para mim. Um exemplo disso é o esquizofrênico. Ele vê uma pessoa, ele ouve vozes e você teima com ele. Cara, mas não tem ninguém ali sentado. Tem sim, tô vendo, pô. Não tem. Ou seja, não adianta você tentar discutir com algo que é real para a pessoa. Ela é muito real na cabeça dela aquilo. Então, é muito desafiador você fazer isso. Então, eu tive um caso de eu atender uma pessoa que ela é esquizofrênica e ele ouvia a voz de uma menina. Ele viu a menina e ouvia. Eu vou dizer assim, tem menina não, macho, aqui não, tá ficando doido, né? Não posso fazer isso. Ele fala, eu tô vendo a menina, como é que é essa menina? Tá falando o quê? Eu tenho que entender, compreender, né? Para poder até ajudar essa pessoa. Então, esse processo, ele é muito incrível, né? Mas ele acontece de que forma? Assim, uma forma mais intensiva, mais devagar, lento, o processo também... sou eu por eu ou é um contato que eu tenho que ter com outras pessoas? Porque a gente sabe que quando a gente vai falar de computador, o vírus ele é solucionado com outros programas, com, enfim, alguém que entende. Isso. Esse problema também é com alguém que entende? Exatamente. Boa colocação. Então, quando eu pego alguém da área, ou seja, eu pego um especialista que entende o funcionamento, como esses imprints são instalados, eu consigo fazer um reimprint. Ou seja, aquele imprint está lá, é como se eu imprimisse um novo imprint por cima. Né? Porque a gente não tem como apagar as memórias. Né? A pessoa chega para mim e fala assim, Giovanni, eu queria esquecer, eu não queria mais lembrar. Né? A sofrência, né? A pessoa chegou lá, né, e tal, eu quero esquecer. Aí eu fico perguntando, como é que é esquecer? Esquecer é não lembrar mais? Só que na verdade o que ela está pedindo? Eu não quero lembrar e não sentir. Que aí entra uma palavrinha também que a gente usa, que é a ressignificação. O que é ressignificar? Ressignificar não é apagar da memória, né? A gente não temos ainda como fazer isso, apagar uma memória. Eu lembro da memória, mas eu não sinto mais. Sim. Então, e aí isso, usando um termo técnico da própria PNL, seria um reimprint. É quando eu vou criar uma nova impressão naquilo que aconteceu. Né? E aí muda o sentimento, é incrível. Aí muda a sensação, ela lembra e não sente. O que te levou, Giovanni, a esse caminho, ao caminho da neurociência? Boa pergunta. O que acontece? Dentro de todo o meu processo na área de desenvolvimento humano, foi uma busca. Inicialmente, eu queria ser uma pessoa melhor, um líder melhor. Eu tinha uma empresa, né? E eu queria, eu não queria ser chefe. Cara, eu não quero ser chefe. Eu queria ser um líder meu. O que um líder faz? E aí, nessa busca de querer ser uma pessoa melhor, me levou para o desenvolvimento humano. Então, eu comecei a aprender que existia ferramenta. Porque existem muitas ferramentas técnicas, né? Na administração, né? Então, você aprende a administrar uma empresa, você aprende a fazer gestão, você aprende a vender. Existe essa parte técnica, né? Sim. Como, por exemplo, aprender a mexer no computador, uma parte técnica. Só que eu percebi que existia uma área que não conhecia, que é do desenvolvimento humano, que é quando eu começo, ao invés de tentar entender as coisas, eu quero entender como eu funciono. E aí nessa busca, eu tinha uma espécie de síndrome do pânico que eu chamava de piripaque. Do nada eu tinha umas crises, eu sentia um aperto no coração e eu não sabia o que era, eu não conseguia dar um nome para aquilo. Né? Inclusive, com as minhas maiores crises, eu já era casado e eu só começava a chorar.
Comecei a chorar, chorar, chorar. E a minha esposa não sabia me ajudar, ela dizia, o que você tá sentindo? Eu falei, não sei. Mas tá sentindo o quê? Não sei, tô sentindo um negócio aqui e tal. E aí, passava. Vinha esses piripaque, eu chamava de piripaque, né? Na época eu não sabia o que era, né? Eu não entendia nada de comportamento humano, da mente, nada. E eu chamava, cara, tem umas crises, umas piripaque. Depois, quando eu comecei a olhar para dentro, né? Ou seja, quem é o Giovanni de verdade, e olhar para essa parte de como eu funciono, né? E aí eu fui descobrir que tinha esse pânico que é disparado e tinha muito a ver com a rejeição. Olha só que doideira. Rejeição. Porque eu fui rejeitado pelo meu pai, né? E só que mais interessante, né? Eu não tenho como apagar as memórias, mas a minha mente, ou seja, a parte da mente inconsciente, ela pode simplesmente me proteger. Isso eu acho um mecanismo perfeito do cérebro. E eu posso bloquear, que é diferente de apagar. O que é bloquear? Eu não me lembrava nada que fosse dos 9 anos para trás. Tudo que foi, Giovanni, lembra do seu aniversário de 9 anos? Lembro. Lembra que 10 anos? Lembro. Lembra dos 8? Não. Lembra dos 7? Não. Lembra dos... Não lembro. E aí um amigo meu, dessa área de desenvolvimento humano, assim que eu entrei nessa área, comecei a olhar para dentro, querendo entender, eu queria ser um bom líder, peguei o meu gerente lá de RH, e a gente começou a fazer o trabalho com a galera. Ele me fez uma pergunta, Giovanni, você foi rejeitado na infância? Aí eu falei, não. É eu? Não, fui não. E aí, beleza, eu fiquei pensativo com aquilo, né? É por isso que eu amo as perguntas, né? Eu amo as perguntas. O Einstein, ele tem uma frase do Einstein que eu acho massa demais, que chegaram para ele e disseram assim, o Einstein, se você tivesse somente 1 hora de vida, o que você faria? Aí ele respondeu, eu investiria 50 minutos procurando a pergunta certa e responderia em 10. Ou seja, qual é o grande segredo de tudo isso? Às vezes as pessoas querem uma resposta, né? Mas o segredo é a pergunta certa. Você não está obtendo a resposta certa porque você ainda não faz a pergunta certa. E aí ele fez essa pergunta, você foi rejeitado na infância? Eu falei, não. Eu não. E aí passou. E aí eu estava viajando para Mossoró, estava dirigindo e tal, e veio uma lembrança, assim, meio que parece que é aquela bola que você segura dentro da água e solta. Mas foi assim, eu encostei para lembrar disso. Eu lembrei com 3 anos de idade, a minha mãe chorando, conversando com a minha tia, eu no chão sentado, brincando, e a minha mãe falando assim, ele acha que não é filho dele. E a minha tia respondendo, como assim? Cara cuspido e lavada? Cara, e veio essa memória, eu falei, peraí, de encostar. 3 anos. Isso, e aí... Eu não consigo lembrar de nada com a cidade. Isso, Nem eu. e aí, interessante... Começou a vir várias, e aí foi a primeira, né, que tipo assim, veio, e depois começou a vir várias memórias. Então foi o gatilho. Isso, ou seja, começou a vir várias memórias de eu sofrendo bullying com meus irmãos. Por quê? O que aconteceu? Como foi essa rejeição? Meu pai é preto, minha mãe é branca. Aí, quando nasceu meu irmão mais velho, nasceu preto, aí meu pai, beleza, isso é meu. Aí, quando eu nasci, ele falou, esse menino é meu não. É sim, tá, puxou a mim, né? Esse puxou a você e esse puxou a mim. Aí ficou meio desconfiado, beleza. Aí nasceu a minha irmã, adivinha? Preto também. Depois nasceu meu outro irmão, preto também. Então era o único quê? Branco da família. E aí começou a disparar várias coisas que eu sofria na infância, que era, por exemplo, você não é da família, você foi adotado, você e tal, essas coisas. E aí tudo isso, e aí imagina esses programas que eu falei, entrando, sendo instalados. E os aplicativos. E aquela coisa. E foi complicado para mim, por isso que eu acho que foi um gatilho grande, e por isso que eu senti o pânico, porque me caiu depois várias fichas. O meu pai, ele batia na minha mãe. Meu pai batia muito na minha mãe. Teve uma época que ele chegou a bater de facão, pra você ter ideia. Na hora que eu vi aquela cena, eu falei, vai cortar o braço dela. E aí ele batia de lado. Depois caiu uma outra ficha, que eu era um dos motivos que ele batia na minha mãe. Porque como ele achava que ele tinha traído ela, sim, porque eu não era da mesma cor, né? E aí eu falei, além de ele ter me rejeitado, eu ainda era um dos motivos que ele desconfiava da minha mãe, que um dia ela tinha traído ele, e aí não, então assim, ele fazia uma pressão psicológica muito grande, porque ele achava que ela tinha traído ele.
Então era uma desconfiança, um ciúme muito louco. E tudo isso causava um gatilho que era da rejeição. Então tem 3 coisas que as pessoas elas fogem muito. Ela foge como o diabo foge da cruz, né? Que são 3 gatilhos que ela está o tempo todo, de certa forma, buscando inconscientemente. Quando você tem consciência, fica mais fácil. Que é a sensação de ser amada, ou amado, né? De ser aceito ou ser reconhecido. Uma pessoa, ela sentiu que ela foi desamada, ou seja, ela tinha um amor e perdeu, não teve o amor dos pais e tal, e ela busca isso depois, ela cresce e tal, e aí isso vira um gatilho. Não é um gatilho consciente que eu estou pensando assim, eu quero ser amado. Não. Ela tem a necessidade de fazer isso, ou a necessidade de ser aceito, que no meu caso, como eu não fui... A sensação que eu tinha é que eu não fui aceito pela minha família. Eu não fazia parte daquilo. Era como se fosse uma carência. O tempo todo eu quero ser aceito. Me aceita, não me rejeita não, por favor. E tem essa questão do reconhecimento, porque eu não fui reconhecido, né? Então, são 3 gatilhos que quem está nos ouvindo agora, provavelmente, se fizer uma reflexão, vai perceber que um desses, ou até os 3, ela se torna escravo desses sentimentos. Sim. Uma coisa que a gente ouviu é que a mente controla a realidade, mas ao longo de toda essa... Não controla a realidade, mas... Ela é a realidade, mas né? ela acredita naquilo e para a pessoa passa a ser uma realidade. Sim, aquilo passa a ser uma realidade. Isso, para ela. Mas a gente vendo um pouco desse processo de tirar esses aplicativos, esses vírus aí que estão baixados no nosso HD aí há muito tempo, esse processo da mente, quando a gente vai tentando reprogramar, ela vai controlando junto com os sentimentos, tem uma parceria ali, porque a gente sabe que são 2 polos que andam juntos, mas que na hora de separar eles são muito presos, assim, acho que sentimento é uma coisa que tá ali muito preso, independente da memória. Como é que funciona tirar o sentimento junto com a memória? Perfeito. Existe um princípio dentro do pensamento, né, e como que a mente funciona, existem 2 coisas que é interessante, ó. A mente e o corpo, eles fazem parte do mesmo sistema. O que eu quero dizer com isso? Não tem o que manda mais. Não é a mente que manda no corpo, nem é o corpo que manda na mente. Mas eles vão sempre trabalhar em congruência. Sim. É como se um respeitasse o outro. Então, é por isso que eu sempre digo que pensar positivo não resolve. Pensa positivo aí. E é interessante que quando a pessoa me aborda, trabalha com o quê? Não, eu trabalho com PNL, Programação Neurolinguística. É aquele negócio de pensar positivo. Pensar positivo pode até ajudar, mas não resolve. O que é pensar positivo? Pensar positivo, vou fazer aqui. Quem está nos ouvindo na rádio talvez não vai ver, mas quem está acompanhando pelo YouTube vai ver. Pensar positivo, eu costumo dizer que é o seguinte. A pessoa está aqui com a fisiologia negativa. Ela está triste, por exemplo. Aí ela fica dizendo para ela mesmo assim, vai dar certo. Não, meu Deus do céu, tem que dar certo. Meu pai, tem que dar certo. Ou seja, a fisiologia dela não é positiva. Então, por mais que eu tente pensar positivo, é tanto que eu faço isso em curso, eu faço esse teste com as pessoas. Eu peço para elas ficarem numa fisiologia negativa, ou seja, debruçadas, com a cabeça para baixo, e eu digo assim, tenta pensar positivo. Tenta trazer uma memória boa. Ela até tenta trazer a memória boa, mas não fica. E o inverso também acontece. Eu peço ela para ficar em pé, colocar uma fisiologia positiva, fazer aquela posição do super-homem, Mulher Maravilha, coloca a mão na cintura, coloca o queixo para cima, coloca os olhos para cima e tenta pensar uma coisa ruim. É incrível, ela não consegue pensar uma coisa ruim. Por quê? Porque é como se o corpo dissesse assim, peraí, essa fisiologia não é negativa. Ela lembra do pensamento negativo, mas o pensamento negativo ele vai embora. Tipo assim, ela está respeitando a postura do corpo. E ao contrário também, se eu tenho a minha fisiologia negativa e eu quero pensar positivo, a mente vai dizer assim, não, mas essa fisiologia aí não é positiva, então eu vou respeitar também. Então existe esse pensamento de que a mente e o corpo trabalham junto. E aí como é que funciona o pensamento? Existe até uma ferramenta que a gente chama de tríade da mente. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então se eu tenho um pensamento ruim ou bom, não importa, vai gerar um sentimento ruim ou bom. E o meu comportamento vai ser ruim ou bom. Ou seja, de acordo com o que eu penso, eu vou sentir. E de acordo com o que eu sentir, eu vou agir. Ou seja, eu vou ter um comportamento. Então, quando a gente cria esses reimprints, ou seja, esses reframe e tal, automaticamente eu sinto diferente. Sim. Se eu estou sentindo diferente,
eu faço, entendeu? Isso é muito interessante porque a gente às vezes acha que o ruim ele não deve ser sentido, mas eu acho que nesse reimprint às vezes o ruim ele tem que vir à tona para trazer um pouco de consciência do que aconteceu, né? Eu acho que é muito interessante entender o problema e sentir o problema. É o negócio do pensamento, entender ele como pensamento, sentir como sentimento e trazer pro choro, trazer, assim, externar ele para ele poder ir embora, para entender e sofrer o que está guardado até tanto que ficar triste é normal. Por exemplo, eu perdi meu pai agora houve todo um processo, que dá tempo eu conto, né? Mas houve um processo de perdoar meu pai e toda aquela coisa. E eu perdi meu pai agora na pandemia, né? Na primeira onda lá, em março de 2020. Né? 20, né? Eu sou em 20. E aí naquele momento, mesmo com todas as ferramentas que eu conheço e tal, controle da mente, aquela coisa e tal, mas eu fico triste. Sim. Pô, ali eu me permito, eu identifico o sentimento, aquela coisa e tal, eu passo pelo luto, eu vivencio aquilo. Então, e é legal isso, porque inclusive as ferramentas me ajudaram a fazer isso, né? Porque eu também perdi minha mãe. Quando eu perdi minha mãe, eu tinha 23 anos. Nossa. E aí, já o luto da minha mãe, por não conhecer, por não me conhecer também, eu levei 10 anos com o luto da minha mãe. 10 anos. 10 anos sem falar com a minha irmã, porque eu criei uma mágoa dela. Então, houve um processo do desconhecido, por não entender, ficar preso ao sentimento. Sim. Então, uma coisa é você sentir. Pô, eu sinto, eu ressignifico isso que eu estou sentindo, eu me permito, naquele momento de tristeza, viver o luto, mas eu não posso ficar preso ao luto. Então, só que eu fiquei preso durante 10 anos ao luto da minha mãe por não saber. Mas inconsciente. É inconsciente isso, exatamente. Inconsciente. Sim. Uma dúvida pessoal minha que eu tenho sobre essas coisas que você vem falando aqui é que eu tenho um grande problema na minha mente, eu não sei como funciona, eu tenho um grande problema que é a paralisia do sono. Eu não sei se você já se deparou com algum paciente com esse problema. Já tive eu quero também. saber como você ajuda, como o seu trabalho ajuda essas pessoas com a paralisia do sono. A paralisia do sono não é quando a sua mente acorda primeiro que o corpo... Eu não sei meio como funciona, mas eu não sei. É a parte, eu acho que ele quer saber da parte mais lúdica de ver exatamente. Coisas e eu nunca tive, mas acredito que eu tenho vontade. Não tenha vontade. É horrível, eu já tive, mas o meu, ela nunca foi pra um ponto lúdico, eu sempre só acordei o meu já. Na verdade, eu já tive paralisia do sono, né? Então, e aí é interessante, né? O que é ignorância, né? O pessoal dizia que era o demônio me segurando e tal. Aí tanto que eu ia dormir, eu disse, Deus, não deixa o demônio me segurar essa noite e tal. Nossa, eu era porque muito você assim. acorda e não se mexe. Juro. Né? Você acorda. É horrível você. É horrível. Você sabe que tá acordado. É horrível, é horrível. E aí, o que acontece, né? De entender, né, como que a mente funciona é legal. A paralisia do sono é justamente o que você falou, né? Ou seja, a mente, você acorda primeiro. O que acontece? Quando você vai dormir, existe, vamos dizer assim, áreas do sono, né? Ou seja, a mente ela é medida, a mente agora, nossas mentes, ela está sendo emitida uma frequência. Então, dá para medir a frequência da mente em hertz, né? Então, por exemplo, a rádio, a gente está transmitindo em hertz. Quem está nos ouvindo pela rádio está transmitindo em hertz. Então, o que acontece? Só que a rádio é medido em megahertz. Nosso cérebro é possível medir nossa frequência cerebral, porque existe nós temos neurônios elétricos, né? E consegue vibracionar, então, e essa vibração consegue medir em hertz. Então, megahertz a rádio, nossa mente é em hertz, o celular é em gigahertz, né? Por isso que é 3G, 4G, né? Gigahertz. Então, a mente dá para medir também em hertz. Então, ela trabalha numa frequência. O que acontece? De 14 a 40 hertz é o estado de alerta, é quando você está acordado. Então, se a gente for medir a nossa frequência cerebral agora, nós vamos medir, vai perceber que nós estamos trabalhando entre 14 e 40 Hz. 40 Hz é bem agitado, né? 40 Hz é bem animado. Não. E 14 Hz na frequência normal. Quando você vai dormir, você precisa passar por umas áreas do sono até chegar no sono REM, que é Rapid Eye Movement, ou seja, repetitivo movimento dos olhos, que é quando você está dormindo e o olho treme assim, ó, havia alguém dormindo, que é o sono REM, né? Sono REM, que é Rapid Eye Movement, ou seja, movimento repetitivo dos olhos. E o que acontece? Você passa por todas as áreas do sono até chegar no sono REM. Então, você sai de 14 Hz e você vai para 7,5, que aí você entra ali
em um estado de... Em estado de alerta, estado beta. Aí você entra num estado ali, mais ou menos, alfa, aí delta, aí teta... Não, alfa, teta, delta e gama. Ou seja, vai diminuindo essa frequência. De 14 para 5 Hz. Aí depois você diminui para 3 Hz, 3,5. Aí depois, quando você está no sono REM, você volta para 40. Mas aí o seu corpo já adormeceu. Nossa. E aí, quando o seu corpo adormece, o que acontece? E a mente está no sono REM, está em 40 Hz, que é a fase que você está sonhando, aquela coisa e tal. E o corpo está reparando. Então, para que serve o sono? Reparar seu corpo. Só serve para isso, tá bom? Então, vai dormir, fecha os olhos e tal, e o corpo vai fazer essa manutenção, que é o momento que você está dormindo. E aí, nesse momento que o corpo está em 40 Hz, que está reparando o corpo e sonhando, né, organizando as memórias ali, que faz parte do sonho, de repente, aí o seu corpo libera um hormônio, certo? Sim. Para quê? Para relaxar a musculatura. Para você não fazer fazer ali fisicamente o sonâmbulo fazer aquelas mesmas coisas, né? Por isso que a gente está dormindo, mexe o braço, chuta, né? Aquela coisa. Porque essa parte hormonal que libera esse hormônio que relaxa a musculatura, talvez não está sendo bem produzida. E aí, o que acontece? Quando você vai acordar, você volta por todas as fases do sono de volta. É como se fosse uma escadinha descendo e uma escadinha subindo. E aí, quando você está subindo, é o tempo que o corpo vai lá e retira, ou seja, para de produzir esse hormônio do relaxamento muscular. Então, você abre os olhos e desperta. Quando a pessoa acorda de repente, não deu tempo, ou seja, ela não fez a escadinha voltando, não deu tempo o corpo parar de produzir esse hormônio que relaxa a musculatura, tem a sensação da paralisia. Eu tipo assim, eu acordei, mas eu não consigo falar, não consigo gritar, me Você consegue abrir os olhos? Algumas pessoas conseguem abrir os olhos e outras pessoas não conseguem abrir os olhos. Quando eu Tipo assim, você quer abrir os olhos, você faz força, Você abrir os olhos. faz força, você tenta se movimentar, mas não vai. Não. E daí É eu fico com medo horrível. de parar de respirar e dar um desespero, um Nossa, pânico. Só que é muito louco porque daí, tipo, eu acordo como se eu estivesse sonhando. Tipo, daí eu sempre acho que a paralisia foi um sonho, nunca sei, tipo, enfim, É transitar. por isso que quando a pessoa tipo, tem um sonho muito agitado, ela acorda cansada? Isso. E aí volta de novo com aquela coisa que eu falei, né? O que é realidade? Realidade é tudo aquilo que a mente acredita. Quando você está sonhando, aquilo todo o é seu realidade. sistema interno é real para você. Nossa. Ah, tá uma perseguição, tá, você tá agitado. Então acorda com um sonho. Ah, meu Deus, era um sonho, né? Era um sonho, graças a Deus bom. e tal. Porque pro seu sistema interno, ou seja, pro seu sistema nervoso, é real aquilo, pô. É real. E como é? E o pânico parte Nossa. desse princípio. Pânico parte desse princípio. Por exemplo, a pessoa tem pânico de barata, por exemplo. Não tô falando de pânico, tô falando de frescura, né? Tô falando de pânico mesmo. A pessoa ela vê uma barata e sai desesperada correndo, né? Já ajudei pessoas que tinham pânico de barata, lagartixa, borboleta. E o que acontece? Pra mente dela, ela não tá vendo aquela barata que tá ali. Na cabeça dela tem uma outra barata. E essa barata é muito grande e gigante e vai matar ela. Então, a mente acredita tanto naquela barata que ela sai desesperadamente correndo. Sim. Caraca. Entendeu? E como funciona a lucidez muitas vezes em sonhos? A gente saber que tá dormindo, assim, porque a gente tá num estado desligado, né? E como é que a mente, ela produz essa ação de entender que aquilo não é realidade? Aí, durante o sono, dormindo? Durante o sono, isso. Não, aí existem algumas técnicas que algumas pessoas podem fazer, né? Que aí trabalha aquela história do sonho lúcido Sim. e tal. Mas aí são técnicas que as pessoas podem fazer para trabalhar, ou seja, quando está sonhando, ter consciência que está sonhando, por exemplo, né? Dizer para ela. Ou então pessoa que quer voltar para o mesmo sonho, tipo assim, Sim. eu quero voltar para o mesmo sonho. O que eu sempre costumo dizer é o seguinte, ó. Quando você vai dormir, é muito importante tomar cuidado com o que você está pensando antes de dormir. Então, se eu estou preocupado, eu estou pensando em uma coisa negativa e tal, os meus últimos pensamentos vão influenciar no sonho. O que acontece? Anatomicamente falando, ou seja, neuroanatomicamente falando, sem falar de outras ciências, né, a parte de projeção astral, sem entrar em outras áreas, entendeu? Falando só da parte física mesmo. O que acontece? O sonho é o momento onde a minha mente vai organizar as memórias. Tudo o que eu passei durante o dia
ele vai organizar ali, peraí, isso aqui presta, isso aqui não presta, eu vou descartar, isso aqui vai para o inconsciente e tal, isso aqui vai fixar, aquela coisa. Então, é muito importante quando a pessoa ela tem cuidado com as últimas coisas que ela faz antes de dormir. Ou seja, pensar, às vezes ela está assistindo um filme de ação, de terror, e desliga a televisão e vai dormir, né? A mente vai precisar daquilo para ajustar. Peraí, eu assisti um cara lá matando o outro, tal, estrangulando e tal. Então ela vai ajustar esse perseguição, né? Você assiste um filme de terror e depois você sonha sendo perseguido. Sim. Então, por quê? Porque a mente está organizando essas memórias que eu passei durante o dia. Sim. E quando você não lembra dos sonhos quando acorda? Mas é normal não lembrar, né? Tem pessoas que falam assim, ó, não, eu não sonho. Não, sonhar você sonha. Sonhar você sonha, só não lembra, né? Só não lembra. Sim. Porque vai variar de pessoa para pessoa, porque como é um momento de organizar as memórias, e aí, dependendo, sabe, da produção, do sono reparador, ou seja, a gente chama isso de qualidade do sono. Sim. Qualidade do sono. Por exemplo, a primeira coisa que as pessoas não fazem, você vai dormir e você precisa apagar as luzes. Apaga todas as luzes, tem que ficar breu. Sim. Tem uma glândula no meio do cérebro chamada glândula pineal. E aí, essa glândula pineal, agora, mesmo que a gente não está vendo a luz do sol, mas por causa das luzes, a glândula pineal, ela sabe que é dia. E aí, o que acontece? Na época, assim, quando não tinha luz artificial, né, era mais fácil para os cavernosos, né? A gente morava nas cavernas, então era mais fácil. O que acontece? Acabou luz, né? A glândula pineal, ela descristaliza e ela começa a produzir melatonina. Sim. Aí a pessoa abre a boca, dá aquele sono e tal, porque está liberando melatonina. E aí a melatonina também vai ajudar nesse relaxamento muscular, e aí eu vou ter um sono de qualidade. Aí a pessoa ela vai dormir com luz acesa. Às vezes até aquela luzinha da televisão, né, que fica lá e tal. E aí passa pela glândula pineal. E a mente acha que é dia, o que acontece? Ela não produz Nossa. É por isso que tem gente dando aquele melatonina. negócio assim, né? Isso. A gente tá falando. Mas o mais ideal mesmo realmente é apagar as luzes. Falando um pouco de sono, mas voltando àquele processo de, enfim, trazer um pouco do consciente, do inconsciente para esses aplicativos que no nosso HD, a gente falar um pouco do trabalho de quando ele é inconsciente, quando a pessoa não tem esse contato direto com o problema. Mas e quando a pessoa é consciente do problema e ela tá tão amarrado a ele, o sentimento, ele ficou ali tão preso que ela não consegue se desprender mesmo sabendo que é um problema. Como funciona esse processo da neurolinguística, dessa programação? Vamos chamar isso de estratégias, certo? Para ficar mais fácil para a galera de casa entender. O que são estratégias? Estratégias é tudo aquilo que eu penso, sinto e ouço antes de fazer o que eu faço, certo? Só que essas estratégias, o cérebro tem um mecanismo muito legal, que é, como eu falei, de automatizar. Eu dei o exemplo do celular, né? A mente, toda vez que eu falo de mente, estou falando do sistema operacional. E a mente, ela é dividida em duas etapas. A mente consciente, aquilo que eu faço, eu tenho consciência que eu faço. E a mente inconsciente. E aí tem um exercício que eu faço com meus alunos, que eu coloco algumas imagens na tela e eu digo assim, você tem 3 segundos para me dizer o que é isso aqui. Aí eu coloco, por exemplo, um M amarelo. Aí o pessoal fala, McDonald's. Menos de 3 segundos, fala hambúrguer e tal. Por quê? Porque o McDonald's automatizou a logo deles na nossa cabeça. Sim. Então não importa onde você vê um M amarelo, você vai lembrar de hambúrguer. Então, mas ele fez isso como? Repetindo e fixou aquilo. Sim. E a mesma coisa a Coca-Cola faz Coca-Cola, Coca-Cola, entendeu? Exatamente. Você vê uma maçã mordida, você fala Apple e tal. Então, porque essas marcas conseguiram automatizar. Ou seja, elas conseguiram embutir no nosso inconsciente elas mesmas, tá certo? Então, isso é mente inconsciente. E o que é mente consciente? Mente consciente é eu chegar para quem está nos assistindo e perguntar, 3 segundos, valendo um Pix de R$500. Quanto é 18 vezes 35? 1, 18 vezes 35, 2, 3. Ah, não conseguiu? 3 segundos, pô. Por que não consegue? Porque precisa pensar. Sim. E toda vez que você precisar pensar, é mente consciente. É pensamento lento. Então, tudo que é automatizado, mente inconsciente, e tudo aquilo que eu preciso pensar, consciência. E aí, vamos lá. O que é
Estratégias. A pessoa ela repetiu tanto o processo de que é algo que ela fazia e a mente falou assim, ó, relaxa que eu já sei fazer isso. Não precisa mais pensar para fazer. Exemplo, andar de bicicleta, dirigir carro, Sim. aquilo que você já faz é automático. Fez tanto que, exemplo clássico para todo mundo entender, escovar os dentes. Você está escovando os dentes, você está pensando em outra coisa. Sim. Você não está dizendo assim, ó, agora eu vou escovar os dentes da frente. Agora eu vou escovar os dentes de trás. Agora eu vou escovar a língua. Não, você está aqui, ó, conversando com alguém, né, às vezes. Pois é, aquele negócio lá, né? Ou seja, a sua mente, ela automatizou o ato de escovar os dentes. Então, a mente ela vai fazendo isso. Tudo que ela já aprendeu, ela vai lá, não, relaxa que eu faço isso para você sozinho. E aí o que acontece respondendo essa pergunta, por que a pessoa ela tem consciência do problema, mas ela não consegue? Aí são as estratégias automatizadas. E aí eu vou repetir de novo. O que é uma estratégia? Aquilo que eu penso, sinto e ouço. O que é ouvir? Ouvir é o meu próprio pensamento, é o que eu digo para mim mesmo, antes de fazer. Vou dar um exemplo clássico aqui, que eu gosto muito, uma história que me marcou muito. Isso tem mais ou menos uns 6 anos. Marcou pra caramba, eu gosto desse exemplo, e aí vai responder a sua pergunta. Eu tenho um aluno que ele é dono de autoescola. E aí ele chegou para mim, Giovanni, gostei, PNL é massa. E eu quero isso para os meus alunos que vão fazer a prova de legislação. Monta aí uma palestra. Aí eu perguntei, você quer o quê? Eu quero técnica de memorização e eu quero técnicas para ficar relaxado na hora da prova. Eu falei, beleza. Aí eu preparei o conteúdo, fui lá. Tinha uns 45 alunos. Dei minha palestra, terminei. Aí vieram algumas pessoas conversar comigo, tirar foto. Aí uma aluna chegou, e eu nunca esqueci dessa aluna, falou assim, professor, eu não aprendo. Eu perguntei, como você sabe? Ela respondeu, eu fui reprovada 14 vezes em legislação. Aí eu pensei, né, 14 vezes é muitas vezes. 14 vezes eu fiquei chocado, assim, porque eu nunca tinha visto aquilo, né? Eu falei, 14 vezes, cara, assim, 3, né? 4, né? Mais 14, né? Eu fiquei tão sem ação, gente, porque como foi a primeira vez que eu me deparei com uma situação diferente, daquele jeito, que a minha reação na hora foi pegar uma apostila, entregar na mão dela. Eu falei, lê isso aqui pra mim, por gentileza. Abri lá, motores a álcool e a gasolina. Aí ela leu, tirei a apostila da mão dela, mudei de assunto, voltei pro assunto e ela sabia as respostas. Fiquei aliviado. Sim. Não tem déficit de atenção e não tem déficit de aprendizagem. O que eu tinha que fazer naquele momento? Apelar para a estratégia. Eu cheguei para ela e disse, me ensina a ser reprovado 14 vezes. Aí ela, não sei. Eu falei, sabe, porra, fez 14? Né? Aí ela, não sei. Eu falei, eu vou te ajudar. O que você pensa, sente e ouve antes de fazer a prova? Eu tô um pouco me lixando o que você faz na hora da prova. Mas eu quero saber o que você faz antes. Aí, como assim antes? Eu vou te ajudar. Aí eu pedi para ela fechar os olhos. Eu disse para ela, imagine que você está se arrumando para ir fazer a prova, mas ainda não está fazendo. Imagine que você está indo para a parada de ônibus, mas não está fazendo a prova ainda. Imagine que você está esperando um ônibus. Imagine que você entrou no ônibus. Imagine que você está sentado dentro do ônibus, indo fazer a prova, mas ainda não está fazendo. O que é que você pensa, sente e ouve antes de fazer a prova? Ela respondeu, eu ouço uma voz dizendo que eu sou burra. Aí eu falei, entendi. Então você está me dizendo que se eu, Giovanni, colocar uma voz na minha cabeça dizendo que eu sou burro, eu consigo ser reprovado? Aí ela falou assim, não sei. Aí eu aproveitei que eu já estava com ela ali de olhos fechados, aí eu fiz uma técnica onde você tira a voz dizendo que é burra e eu coloquei uma outra voz dizendo que ela era 10. Ah, você é 10 e tal. E ela foi embora. Mandei ela embora. Ah, se embora 14 vezes. Ela foi embora. Nunca mais vi essa menina. Sério, faz 6 anos, nunca mais a vi. Mas, uma semana depois, alguém me liga. O dono da autoescola. Giovanni, lembra da fulana? Eu falei, lembro, 14 vezes, né? Aí ela tá aqui, ela tá chorando. Aí eu pensei, 15ª? Aí ela, não, pô, ela passou, ela tá emocionada, ela quer te agradecer, ela pediu, fez questão que eu te ligasse pra te agradecer. Aí eu disse pra ele assim, ô Igor, diz pra ela que ela passou por mérito dela. Ela sabia as respostas. Ela só tinha uma boa estratégia para ser reprovada. Então, quando a pessoa ela tem consciência que não consegue, mas ela não sabe como conseguir, sim, é porque provavelmente
ela tem uma estratégia tão automatizada, ou seja, tá tão inconsciente, tá tão lá embaixo no inconsciente, que ela mesmo não percebe como ela faz. E aí, a ideia do especialista que a gente falou do começo, né? Como que a gente faz, então, para poder tirar um vírus, instalar um novo aplicativo, essas coisas? Quando você pega alguém que entende como todo esse processo ele é construído, né? E legal, sabe o que é legal? Qualquer pessoa pode aprender, pô. Sabe por que hoje, o que me motivou a gente fundar lá a Sociedade Internacional de Neurolinguística, que me motivou, foi a primeira vez quando eu conheci PNL e eu me perguntei assim, ó, por que isso não está nas escolas? Sim. Foi a primeira coisa que eu me perguntei. Eu saí de lá assim, ó, cara, isso aqui era para estar no ensino médio isso aqui. O aluno do ensino médio era para sair da escola já com essas informações, entendendo como é que ele funciona, entendendo esses mecanismos, mente inconsciente, processo automatizado, memorização, para poder fazer um bom vestibular e passar e arrebentar, pô. E aí, sabe aquela sensação que parecia que era segredo? Sabe aquela sensação? Sim. Eu falei assim, por que isso não é divulgado? Porque quando você aprende, você vai começar a pesquisar. E eu comecei a pesquisar e eu percebi que algumas pessoas, os players do mercado, os grandes gurus, eles conheciam o PNL, mas eles não falavam. Porque como é uma ferramenta muito poderosa, o que eles fazem? Eu não vou divulgar isso, vou deixar só para mim. Que aí eu posso manipular, eu posso fazer aqui do meu jeito. Então eu falei, não, cara, isso aqui a humanidade tem que conhecer. E virou missão. Tipo assim, virou um propósito. Sim, daí você criou a Sinais aí. Isso. Aí nós fundamos a Sinais, que é a Sociedade Internacional de Neurolinguística, com o intuito de levar isso para o máximo de pessoas que for possível, para conhecer uma ferramenta que é poderosa e qualquer pessoa pode usar. Uma dona de casa pode usar para educar o filho, para não instalar esses aplicativos. Você é lesado, você é um menino burro, né? Você é uma peste e tal. Ela não entende, às vezes a mãe ou o pai não entende, que a criança, ela tá ali, ela tá chamando ele de burro, e aí não tem o filtro necessário para blindar, entra direto. Diretão mesmo, assim, baixou. Entendeu? Não passa nem pelo antivírus, né? Sim. Você se torna adulto, você ainda baixa uns antivírusinhos, né? Mas criança não. Criança é tipo assim, é download rápido. Sim, e você falou sobre essa questão da mente não viver, não presenciar aquela ação, mas tirar dali algo, tipo, seja um trauma, seja uma coisa, você deu aquele exemplo do avião, a pessoa nunca andou de avião, isso, mas tem medo porque viu uma notícia que o avião caiu e tal. Uma dúvida que me surgiu aqui. Vamos fazer imaginar uma situação hipotética. Eu assisti um videoclipe de uma pessoa que tá dançando, fazendo vários movimentos, mas eu não dancei. Mesmo assim, aquela música veio e me deu um sentimento de que eu tava ali naquele clipe, que eu dancei muito e que não sei o quê. Isso já me aconteceu, uma coisa assim, tipo, eu vejo um clipe de alguém dançando. A gente tem hoje o TikTok, meu Deus, as pessoas dançando e tudo mais. Eu não dancei, mas eu assisti aquele clipe e minha mente meio que me cansou, como se eu tivesse dançado, como se eu tivesse... Eu não sei, eu já passei por essa situação. Como é que funciona esse processo do corpo se cansar porque viu uma ação de uma pessoa e tudo mais? O que acontece? Hoje existem vários estudos sobre a mente. E hoje está muito mais avançado do que antigamente. Antigamente, para tentar provar alguma coisa, era muito complicado, porque não tinha tecnologia, né? É tanto que PNL foi criado na década de 70. E aí, às vezes, chegava e falava assim, o cara conseguiu tirar uma fobia, por exemplo. Isso é um charlatão, pô. Isso aí fez alguma coisa e tal. Isso é mentira e tal. Porque não conseguia se provar como que funcionava. Hoje não. Hoje tem scanners, ultrassons, mapeamento do cérebro e tal. Hoje já consegue entender muita coisa. Então, o que acontece dentro desse processo? Por que existe vamos dizer assim, a manipulação? Porque é muito fácil você gestionar as pessoas. Por incrível que pareça, é muito fácil. Sim. Porque como nós pensamos por imagem, e aí o exemplo muito clássico, chegasse para quem está nos assistindo agora e para quem está nos ouvindo e para vocês, eu dissesse assim, vocês agora, nesse exato momento, vocês não vão pensar numa maçã. Sabe aquela maçã do amor? Vocês não vão pensar nela agora não, só depois. Mais tarde vocês pensam nela. Então, quando vocês forem pensar na maçã do amor, a maçã do amor ela tem uma cauda vermelha, certo? Aquela cauda caramelizada. Mas não pensa na maçã do amor agora não, só depois. E aí, tem algumas pessoas que colocam o granulado em cima. Mas não é para pensar na maçã do amor agora, só depois. Por mais que eu dissesse para você não pensar, você pensa. Mesmo dizendo para não pensar. Aí algumas pessoas vão dizer assim, é porque o cérebro não identifica o não. O cérebro sabe que é um não. Qual é a colocação melhor para dizer isso, explicar isso? É porque nós pensamos por imagem. Sim.
Nós pensamos por ela. Eu sempre vou ter que produzir uma imagem de um pensamento. O pai compra um sofá e diz assim, o moleque, não é para pular no sofá. Acabou de sugestionar uma imagem na cabeça dele. Ele pulando no sofá, para não fazer. Então eu penso na ação, para não fazer a ação. Então por isso que comando negativo tem pouca influência. Entendi. Entendeu? Qual foi o maior tiro no pé que teve nas eleições passadas? Ele não. Ele não. Sim. Ele não. E isso é um grande problema nas pessoas. As pessoas gastam muita energia dizendo que não querem. Esse é o problema. Sim, entendi. Se você perguntar hoje qual é o maior problema hoje na humanidade, elas falam, verbalizam o que elas não querem. Eu não quero mais sofrer, eu não quero ser gorda, eu não quero mais meu marido, eu não quero... Mas ela não diz o que ela quer. O que você quer de verdade? O certo seria dizer assim, quero ser magro, quero ser feliz, quero ser próspero, eu quero prosperar. Ela não fala isso. É como se ela fosse no supermercado com uma lista de tudo que ela não vai levar. Eu não vou E comprar ela fica arroz. perdida no que vai pegar. Isso. Eu não vou comprar arroz, não vou comprar feijão, não vou comprar detergente, não vou comprar papel higiênico. Aí lá embaixo tem o que ela vai levar, certo? Mas ela fica dizendo primeiro que ela não vai levar até chegar no que ela vai querer, né? Demora muito, sim ou não? Sim. Por que ela não leva? Ela não diz assim, ó, não, eu vou levar isso. Sim. Pronto. Esse é o segredo. Essa é a maior sacada, foi a maior lição que nós tivemos nas últimas eleições, porque se gastou muita energia para dizer o que não queria. Entendi. E Giovanni, a gente também tem um processo em 2022, enfim, século 21, muito forte da mente cansada, da mente doente. E você trabalha muito bem com psiquiatras, psicólogos, todo esse trabalho da neurociência, neurolinguística, ela tem uma parceria muito forte com essa outra parte. Mas como funciona atualmente esse adoecimento da mente com doenças como depressão, ansiedade, o próprio pânico, e como a neurolinguística ela pode ajudar, a PNL, no caso, a programação neurolinguística? Legal. Ajuda bastante, por isso que eu coloquei que eu tenho vários alunos que são psicólogos. Ou seja, o cara se forma e às vezes vem fazer uma especialização, uma formação, um curso comigo para aumentar, melhorar o repertório. E todas as ferramentas ajudam dentro desse processo, não só do pânico, não só no processo do medo, mas também no processo depressivo. E eu diria até que a depressão, a ansiedade, inclusive hoje vamos ter você que está aí nos acompanhando ao vivo, vamos ter um evento hoje que é Superando a Ansiedade, é um evento gratuito, a entrada é 1 quilo de alimento, né? Justamente porque O evento? vai ser na Coap, que é uma cooperativa de enfermeiros, né, no Dionísio Torres, né? Então, quem quiser pegar, depois vai pegar lá no Instagram, no giovanni.teles, que tem lá as informações. Justamente também para ajudar, porque nós identificamos que a pandemia gerou um gatilho enorme nas pessoas de ansiedade. Muita ansiedade. E aí existe 2 processos que é interessante. A depressão, né, onde a pessoa ela entra ali num loop de pensamento negativo, e aí muitas vezes ela se diminui, ela entra no processo de incapacidade de não conseguir. E existe a ansiedade, né? É tanto que ansiedade, medo e fobia, as pessoas elas confundem bastante, porque são parecidos, apesar de ser um pouco diferentes. Então, quando a pessoa ela fica projetando tudo de negativo, né? E se isso, e se aquilo, e se não tiver vacina, né? Eu fiquei ansioso na pandemia, mesmo com todas as técnicas que eu tenho. Mas a diferença é que quando eu percebi que eu estava entrando nesse processo, eu falei, opa, peraí. Aí eu fazia uma técnica para sair desse estado ansioso, né? Então, por quê? Porque você começa a projetar coisas ruins. E quando eu projeto coisas ruins, o que acontece? O meu sistema nervoso, lembra que eu falei que realidade é aquilo que a mente acredita? O meu sistema nervoso, ele não vai dizer assim para ele mesmo, assim, ó, isso é um pensamento e isso é real. Ele não tem isso. Ele só identifica o seguinte, ó, eu captei, ou por via visão, ou por via pensamento, uma ameaça, e eu me preparo. Só isso. É a única coisa que o sistema nervoso vai fazer. Então, se eu projetar na minha cabeça uma ameaça, o meu sistema nervoso vai dizer assim, mas isso não é um pensamento? Não. Ele já diz assim, eita, vai vir tudo isso aí, Então deixa eu me preparar. Ele dispara adrenalina, cortisol, o coração acelera, libera sangue para os músculos esqueléticos, minha pupila dilata, minha pele fica eriçada e eu estou pronto. Pronto para quê, Giovanni? Para uma ameaça, pô. É para correr ou é para lutar? Estado de luta ou fuga.
né? Então, eu me preparo. Então, isso acontece demais com as pessoas. Sim. Durante a pandemia, as pessoas ficaram se preparando muito para uma ameaça. Inclusive, eu tinha um processo ansioso muito forte antes da pandemia, mas era uma coisa muito pessoal. Mas quando eu saí, eu percebi que tava todo mundo igual a mim, sendo que, tipo, era uma pessoa que tinha uma vida saudável, uma mente saudável nesses processos ansiosos, depressivos, mas depois da pandemia voltou totalmente adoecido, sabe? Exatamente. Voltando lá pro começo do papo, quando você falou um pouco de corpo e mente, o corpo trazer um pouco desse nosso contato mesmo com sentimentos e tudo isso, eu lembrei de uma coisa muito legal, é que na própria campanha contra o suicídio, no CVC e tudo, enfim, esses locais que você pode ligar e ter um atendimento, a primeira coisa que as pessoas perguntam, os atendentes perguntam quando você liga, é se você está olhando para baixo. Por quê? Porque a mente tá ali lembrando e olhar pra baixo traz uma Isso. percepção de trazer e remoer um pouco os sentimentos e pede pra olhar pra cima. E é tipo uma das primeiras coisas. Isso é muito interessante. Top. Mas a gente tá quase aqui encerrando, a gente tá quase terminando. Pergunta. Exato, só pra gente encerrando, Pedro, eu queria perguntar. Depois de todo esse processo como profissional, mas trazendo pro pessoal, o que você, Giovanni, teve assim de benefício com a PNL, a Programação Neurolinguística, e depois, Pedro, você faz a sua pergunta. Show. O maior benefício foi, primeiro, não sentir mais o piripaque, aquele pânico que eu tinha, né? Então, aquela síndrome do pânico, aquele desespero que eu sentia, um aperto no coração, um desespero, falta de ar. Então, acho que foi a primeira coisa que eu me livrei. Então, assim, foi uma coisa incrível, nunca mais senti aquilo e tal. E aí, dentro desse processo, eu me tornei uma pessoa melhor, vamos dizer assim. Então, melhor como marido, melhor como amigo, melhor como pessoa, como ser humano, como gestor, como líder, como tudo. Então, esse foi um processo legal. Me ajudou a perdoar meu pai, perdoar minha mãe, ou minha mãe não, minha irmã, né? Vencer o luto da minha mãe, né? Então, assim, eu finalmente, porque tudo estava ligado, né? Quando eu finalmente chego finalmente quando eu encerro o luto da minha mãe depois de 10 anos, é como se eu se despedisse dela. Disse, mãe, pode ir. E aí eu volto a falar com a minha irmã, né? Então, perdoa meu pai e tal, aquele processo. Então, eu diria para quem está nos ouvindo, o maior benefício de você conhecer a neurolinguística é você se tornar uma pessoa melhor. De fato, uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um agente transformador no mundo. Acho que quando você tem um pouco de consciência de você mesmo, você se torna melhor quando você sabe lidar consigo mesmo, né? O outro é muito importante, mas você não sabe lidar consigo. Como que vai ajudar? Como é que eu vou salvar alguém se eu estou afogando, por exemplo, né? Então eu me salvo primeiro. Então acho que é muito disso. Pronto, se salva, entendeu? Esteja em terra firme, aí você vai me ajudar agora a salvar outras pessoas também. Sim. Então seria mais ou menos isso. Voltando ainda um pouco sobre o inconsciente, eu queria entender onde entra a hipnose. Eu tava pensando aqui, que eu tava vendo um vídeo, que ele falava que entra no inconsciente. Eu queria saber como é que funciona isso. O que acontece? Lembra daquelas fases do sono que eu falei? Estado beta, né? Aí alfa, delta, teta e gama. As fases do sono, né? O que acontece? Existisse a ideia de que para você acessar a mente inconsciente, você precisaria fazer essas zonas do sono. Ou seja, porque imagine o seguinte, nós estamos aqui todos em beta, né? De 14 a 40 Hz, nossa mente está aqui, ó, né, agitado. Então, de repente, eu quero acessar uma memória sua lá. Como vocês falam assim, mas como é que eu vou acessar uma memória de 3 anos? Eu tenho que fazer você relaxar. Eu tenho que fazer a sua mente desacelerar. E aí, esse processo, o pessoal fala da hipnose, né? Seria desacelerar a mente e acessar esses níveis mais baixos. Delta e teta. Ah, tá. É porque justamente quando eu vejo... Oi? Como se fosse dormir. Só que aí na hipnose a pessoa não está dormindo, né? Sim. É porque justamente Apesar que o comando é dorme. Agora vê, dorme! Sim. Dorme, né? Tal. Apesar que o comando é dorme, mas a pessoa não dorme. É porque... Sempre que eu vejo esses vídeos de hipnose, eles falam que tem sempre um preparamento antes. Eu ficava curioso para saber o que é esse preparamento. Esse preparamento antes, né? Pyong Lee, essa galera aí da hipnose e tal, que teve naquela... Eu te falo Pyong Lee porque se fala Pyong Lee, o pessoal vai lembrar mais rápido. Big Brother, então não é mais fácil lembrar do Pyong Lee. O que acontece? Todo hipnotista de palco, ele vai fazer um pré-talk, ele vai testar quem é mais suscetível. Ele jamais vai pegar uma pessoa que não é suscetível. O que é isso? Suscetível é aquelas pessoas que a gente chama de sonambúlicas.
pessoas que entram mais fácil nessa zona de sono. Ela sai de delta para teta, assim, rápido. Tipo assim, fecha os olhos, relaxa. Entra muito rápido, né? Então a gente chama de sonambúlicas, né? Então o que ele vai fazer? Ele chega antes do show, faz uns testes, tem testes para saber quem é mais suscetível ou não. Ele faz os testes e tal, aí beleza, aqui é, então quem que eu vou pegar para demonstrar? Quem é mais suscetível, entendeu? Então esse pré-antes é o pré-talk antes para poder testar as pessoas. Legal, a gente acabou de dar 1 hora de programa e com isso eu queria muito te agradecer, Giovanni, pelo dia de hoje, por uma nova ciência que a gente trouxe aqui com conhecimentos, um pouco da base dela que é a neurociência, um pouco dessa programação neurolinguística que traz benefícios incríveis que a gente pôde observar ao longo da conversa. Eu queria muito agradecer por esse contato, primeiro contato que tô tendo, acho que talvez de vocês também seja o primeiro contato, e de muitas pessoas que irão assistir. Esse primeiro contato é muito importante pra, enfim, muitas coisas como a gente pôde perceber aqui. Então é isso, queria muito agradecer. E, João Lucas, você tem alguma coisa pra falar? Sim, eu queria agradecer novamente por topar participar aqui de 1 hora de papo. Inclusive, se a gente não tivesse um tempo assim programado, voou, a gente né? podia ficar aqui Não, horas voou. e horas. Eu olhei agora e falei, nossa, voou, né? Sim, foi voou rápido. e tudo mais. E é muito bacana. Eu não conhecia a PNL. De verdade, eu li um pouco antes da gente conversar aqui, mas com a sua presença eu pude entender mais e com certeza ela pode me ajudar nos meus problemas, como a paralisia do sono, as coisas de ansiedade e tudo mais. Eu vou procurar mais, saber sobre essa questão, uma coisa muito bacana que pode agregar na minha vida, como agregou na sua e de todas as pessoas que procuram saber mais sobre ela e tudo mais. E mais uma vez, muito obrigado por apresentar ela aqui pra gente, para nossos ouvintes e todas as pessoas aqui. Show de bola, show de bola. Também agradeço demais. Falar que agradeço muito a sua presença, porque antes de começar, o João Lucas falou que eu era um pouco calado, de fato. Mas conversando aqui, eu fiquei com vontade de fazer algumas perguntas. Eu ainda não sou que nem o mandou, não como uma crítica, mas é que eu não consigo fazer muita pergunta. Mas até que dessa vez eu falei algumas coisinhas. Agradeço muito a sua presença e espero ver outras vezes. Legal. Bota aí a galera aí, comenta aí, quero de novo, que a gente volta de novo, né? Porque foi muito rápido, né? Tem muita coisa ainda pra falar, entender. Então, é porque é tanta coisa, a curiosidade, né? Que acaba fazendo que a gente demore. E aí a galera segue a gente no Instagram, Claro, né? Instagram. Que é o Giovane.teles, né? Geovane, ou seja, Giovanni normal, né? Não é chique, né? Giovanni chique. Giovanni normal, .teles, teles com L só, né? E aproveita quem ainda dá tempo, né? Quem quiser ir hoje pro evento solidário, leva lá 1 quilo de alimento, vamos ajudar pessoas. Você vai ser ajudado a ajudar pessoas. Qual horário? Às 19 horas, né? Superando a Ansiedade, o nome do evento. Superando a Ansiedade. E foi um prazer estar com vocês. Isso. Obrigado. Isso, muito obrigado, Giovanni Teles. E é assim que vamos encerrando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 4h06 da tarde do dia 6 de abril de 2022. Muito obrigado, um beijão e até amanhã. Até amanhã.